nós temos aqui formação de palavras, tá? E aqui, em sequência, algumas questões. Pessoal, eu já trabalhei formação de palavras com vocês no YouTube, no canal Trilha do Concurseiro, que vocês já estão seguindo aí. Se não estão, já deveriam estar inscritos, né? Puxãozinho de orelha aqui. E eu já trabalhei uma questão lá que eu não trouxe hoje, tá? Eu trouxe questões aqui que eu ainda não trabalhei com vocês. Porque quando você chegar lá e ver aquela questão, você já sabe do conteúdo, se você não chegou a ver antes. Eu tenho aqui, a língua portuguesa apresenta dois processos básicos. Nós temos o processo de derivação e composição. Que processo é esse? É o processo em que as palavras foram formadas, a forma de compor essas palavras, certo? Então, nós temos aqui a derivação. A derivação, ela parte de uma palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? É aquela palavra que ela não modifica. É uma palavrinha que eu acrescento, no caso, um termo no início e um no final. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra, eu usei esse exemplo esses dias, eu tenho a palavra por. Quando eu coloco com, fica compor. Tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho o radical, que é a palavra que não muda, que é o por, e eu tenho o com, que foi um termo que foi colocado ali próximo a ele. Tá? Então, vamos ver aqui como que funciona isso. Esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, ela é a derivação prefixal. Se atente às dicas. Prefixal, pré, vem de primeiro, de iniciante. Quando você começa a estudar, você começa lá no pré, não é, pessoal? Antigamente, né? Hoje modificou bastante, tem as nomenclaturas aí, mas falava-se muito pré, né? Pré por quê? De primeiro, de iniciante, certo? Então, aqui, resulta do acréscimo do prefixo de um termo à palavra primitiva, como foi dito aqui. Eu tenho aqui, ó, derivados de por, repor, dispor, compor. Vamos ver aqui, a palavra por, ela não modifica em momento algum, vocês estão vendo? Não modifica, certo? Ela fica igualzinha como ela é. Só que, quando eu acrescento algo aqui anteriormente, eu tenho aqui uma derivação prefixal, tá? Que o por vai virar repor, dispor, compor e contrapor. Então, quando eu acrescento um termo no início da palavra, do radical, eu tenho um prefixo. Ou, como está bonitinho aqui, derivação prefixal. A derivação sufixal é ao final. É toda essa explicação que eu fiz aqui para vocês, só que no final. É quando eu acrescento aqui um sufixo à palavra primitiva. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho riso. Quando eu coloco, ó, o radical, ele vem até aqui. Quando eu acrescento o ada, vira risada. Então, o ris é o meu radical. E esse aqui é o sufixo. Só que juntos eu tenho uma palavra que surgiu da derivação sufixal. Eu tenho a laranja, que no caso aqui vira laranjada. Olha aqui, eu posso dizer que nesse caso aqui, né, eu só acrescentei o da. Então, todo esse aqui é o meu radical. Eu tenho folha, olha aqui. Até aqui o radical permaneceu. E aqui nós temos o sufixo, que vai derivar em palavras sufixais. Eu tenho derivação parassintética. Derivação por parassintética. Eu acho que esse por aqui, pessoal, veio errado, viu? Vou apagar ele aqui. Depois, na hora de enviar para vocês, eu faço a correção, se eu me lembrar. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Como assim, professora? Eu tenho um primitivo, uma palavra primitiva. E aí, junto a essa palavra primitiva, eu vou acrescentar tanto um prefixo quanto um sufixo. Só que eu vou acrescentar de forma simultânea. Olha o exemplo. Eu tenho a palavra bênção. E dentro, no caso, em relação a essa palavra, eu vou acrescentar o a e eu vou acrescentar o ar ao final. Então, essa formação dessa palavra ficará abençoar, tá? Então, eu acrescentei tanto no início quanto no final. Eu tenho aqui ajoelhar.
Vocês podem ver que já vem da palavra joelho. Quando você fala se ajoelhar, você já pensa o quê? O radical, a primeira palavra de qual ela surgiu é de joelho. Né? Então, eu tenho aqui, no caso, o ar, que é o sufixo, e o a, que é o prefixo. E junto com a palavra joelho, formou ajoelhar. Então, nós temos uma derivação parassintética. Nós temos aqui a composição por justaposição. Que bom, Gisele. Eu tenho aqui a composição por justaposição. O que é justaposição? É quando eu coloco duas palavras, uma do lado da outra. Elas estão justapostas, estão colocadas lado a lado. Só que na formação de palavras, essas palavras aqui serão colocadas uma do lado da outra e não terão modificação. Vocês viram ali que a palavra joelho, acrescentado do ar no final e do ar no início, viraram ajoelhar. E aqui, nesse caso, eu vou colocar duas palavras, uma do lado da outra, só que eu não vou modificá-las. E elas terão novos significados. Como assim? Então, segunda-feira, corre, corre, guarda-roupa e amor perfeito. São palavras inteiras, no caso, né, que juntas com outras formarão aí novos significados. Eu tenho a composição por aglutinação. A aglutinação, eu vou unir dois elementos, tá? E esses elementos, alguns deles vão perder pelo menos um pedacinho da sua palavra, vai perder um pouquinho da sua integridade, tá? Então, ele vai sofrer modificações. Então, eu vou ter uma modificação aí nessa palavra. Qual é o exemplo que eu trouxe para vocês? Eu tenho uma palavrinha aqui, planalto. Mas se eu olhar aqui, o que originou essa palavra foi plano mais alto. Tá? Eu tenho aqui a palavra aguardente. E o que originou essa palavra aguardente? Foi a junção de água mais ardente. Então, a questão agora ali, que ela vai juntar três palavrinhas que vocês não imaginariam. Mas é bem interessante aqui a questão da formação das palavras. Eu tenho aqui pernalta. E dentro de pernalta, eu tenho perna mais alta, que originam pernalta. Tá? Isso aqui foram só alguns exemplos que eu trouxe a vocês, para que vocês consigam compreender como que foi a formação da nossa língua portuguesa, quais são as regrinhas que nós temos aí, né? Para que nós possamos formar e até surgir novas palavras em decorrer do tempo. Tá? Então, já que eu expliquei para vocês, nós temos a derivação prefixal, sufixal, a parassintética, nós temos a justaposição e a aglutinação. São 5, tá? Tenho 3 aqui e mais 2 aqui. Temos 5. Agora é a hora de vocês praticarem, tá? Vamos lá, rapidinho. Olha só, a palavra embora formou-se por. Aí eu quero saber se é por derivação. No caso, nós temos duas derivações, tanto prefixal e sufixal, tá? Aí, no caso, não é derivação, porque eu teria que ter um radical aqui e que ele fosse imutável, tá? Algumas pessoas podem pensar que o radical é bora e nós temos o em aqui, que foi acrescentado. Por isso que ele é uma derivação e é prefixal, mas não é. Tá? Então, eu já elimino aqui essa alternativa. Eu tenho aqui hibridismo. Tá? No caso, seria aí híbrido. Algo híbrido é que tem a junção de duas coisas. Só que também não dá certo, porque a palavra embora, ela foi formada por 3. Tá vendo como que é uma palavrinha bem complicada? E aqui, então, eu já elimino ela aqui. E eu tenho a justaposição. A justaposição é quando eu coloco uma palavra do lado da outra. Elas estão justapostas, próximas umas das outras. E a pessoa também poderia se confundir nessa aqui. Olha só, eu achei que o examinador ele foi bem capcioso, porque ele colocou questões aqui que deixam bem a pessoa em dúvida. Né? Porque, por exemplo, vai que a pessoa pensa que o examinador colocou a palavra em e bora, né? Porque algumas pessoas podem imaginar aqui que são palavras distintas. E aí, mas não foi o caso. Também nós podemos eliminar. E a alternativa correta é a letra D,
tá? A 49, ela é aglutinação. Por quê? Eu tenho aqui, deixa eu só apagar aqui um instante. Usar essa borrachinha. Apagar essa figura aqui. Porque eu tenho a junção de 3 palavras. Quais são elas? Em, boa, hora. Todas essas palavrinhas aqui formaram embora. Quem que não tinha feito essa questão imaginava isso? Nunca. Nunca, né? Então, assim, a língua portuguesa, ela nunca imaginaria, né, Viviane? Ai, ai. Mostrei ela pro Pablo mais cedo. Também nunca tinha visto. Outra questão aqui, que é a 50, tá? Ó, por que não poderia ser híbrido, né? Porque acredito que o híbrido trabalha uma ou duas, no caso, 2 coisas, né? Mas o correto mesmo aqui, como nós estamos falando de formação de palavras, é aglutinação, tá? O examinador vai querer colocar meio monte de palavrinha bonita aqui que vai te confundir. Nós temos aqui questão 50. As palavras infeliz, ó, o radical bem aqui, ó, feliz. Antebraço, nós temos a palavra braço, né? E refazer, nós temos fazer, tá? Então, esse aqui é o nosso radical. E foi acrescentado o quê? Antes. Prefixal, porque veio antes. Eu quero que vocês entendam como é que vocês poderiam eliminar essa aqui fácil. Olha só. Eu tenho aqui a palavra feliz e eu tenho aqui o acréscimo antes. Se eu não tenho o sufixo, que é o acréscimo depois, ela não pode ser sufixação. Porque nenhuma delas tiveram, né? No caso, o gabarito é a letra C.